Bom dia a todos, meu nome é Daniele Francini. Bom dia, eu sou Gustavo Salatiel. Bom dia, meu nome é Isis Maria. Bom dia, eu sou Natália Carlos de Oliveira. Bom dia, sou Nathanael Barbosa Oliveira. E hoje nós iremos apresentar o artigo Atualizações da biópsia líquida em câncer bucal e análise multiômica. Os tópicos que nós iremos abordar são a introdução, biópsia líquida em CSC, multiomia de biópsia líquida em câncer oral e estado atual e perspectivas. Carcinoma espinocelular oral, ou CSC, trata-se do tumor maligno que mais acomete as regiões oral e maxilofacial. E apesar do desenvolvimento da medicina de precisão, ele ainda possui uma baixa taxa de sobrevivência. Isso porque ainda existem muitas questões a serem resolvidas. São elas a falta de conhecimento suficiente acerca da heterogeneidade espacial e temporal do CSC, por falta de uma forma eficaz e repetível para detectar esse câncer em tempo real. Isso dificulta muito o diagnóstico e a terapia do CSC. Há também a dificuldade na obtenção de amostras suficientes na biópsia por meio da cirurgia, que é um método muito invasivo em relação à biópsia líquida. Então surge aí essa necessidade de aplicação de um método minimamente invasivo. Por fim, nós podemos citar a dificuldade na identificação do CSC em estágios iniciais. Isso faz com que alguns pacientes percam o momento ideal para o tratamento e isso colabora para a taxa de sobrevivência insatisfatória que eu havia comentado anteriormente. E é aí que a biópsia líquida surge, podendo resolver parte desses problemas que foram listados. Bom, a biópsia líquida ela é um método no qual as amostras elas vão ser obtidas a partir de fluidos corporais, sendo que esses fluidos corporais podem ser, por exemplo, o sangue, a saliva, a urina e etc. E por meio do conteúdo dos fluidos corporais, a gente vai obter informações que vão auxiliar tanto no diagnóstico como no prognóstico e até mesmo na terapia médica personalizada. E além disso, a biópsia líquida ela possui algumas vantagens em relação à biópsia de tecido tradicional. E essas vantagens estão relacionadas ao fato que a biópsia líquida ela é a mais adaptável aos pacientes. Dessa forma, durante o processo da retirada da amostra, o paciente ele vai sofrer menos danos. Além disso, ela pode ser feita de formas repetidas, o que vai favorecer o monitoramento dinâmico e também em tempo real das condições do paciente. E independente da localização dos tumores, a gente consegue obter fluidos corporais. E os biomarcadores mais comuns são as células tumorais circulantes, o DNA tumoral circulante e os exossomos. As células tumorais circulantes são células tumorais que vão ser liberadas no sistema circulatório ou de forma espontânea ou durante operações médicas. Elas vão conter muitas informações características de tumores primários e também de metástases, e além disso, elas são os pré-requisitos para a formação de metástase. Elas vão aparecer tanto em doentes em estágios iniciais quanto em doentes em estágios mais avançados, só que o conteúdo delas presente no sangue ele é extremamente baixo. E para a gente fazer o isolamento dessas células, a gente pode fazer por métodos dependentes de rótulos, que a gente vai usar marcadores específicos, e por métodos independentes de rótulos, que a gente vai ter como base características físicas, como a densidade e o tamanho. Bom, o DNA tumoral circulante é fragmento de DNA que são provenientes de células tumorais e eles vão ser liberados na circulação. Quando a gente compara o DNA tumoral circulante com as células tumorais circulantes, a gente vê que ele está presente em uma proporção maior. E além disso, a detecção dele vai ser mais precisa em estágios mais avançados da doença, porque quanto maior o grau do tumor, mais quantidade de DNA tumoral circulante vai apresentar. E existem diversos métodos para detecção, só que a maioria desses métodos são baseados no PCR. Os exossomos vão ser vesículas provenientes da estrutura da bicamada lipídica da membrana e vão ser secretados por diversos tipos de células. Eles vão ser encontrados em maior proporção quando comparados ao DNA tumoral circulante e às células tumorais circulantes, e a detecção deles pode ser feita em clínica e vai figurar como um processo não invasivo e vai auxiliar no rastreio precoce. E além disso, a gente pode fazer o isolamento baseado em características físicas ou na afinidade imunológica. Biópsia líquida em CSC. Bom, alguns pesquisadores descobriram que os resultados da biópsia líquida no CSC foram iguais a outros tumores que já aplicaram esse método na clínica, como o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de pulmão.
E também foi descoberto que a biópsia líquida em CSC vai ter um grande potencial na triagem precoce, no diagnóstico, no estadiamento, que é a localização do tumor e o quanto ele está espalhado pelo corpo, no prognóstico, na terapia de medicina personalizada e no monitoramento de recorrências de tumores. Falando um pouco aqui da triagem precoce, bom, a demora no diagnóstico do CSC vai fazer com que haja uma baixa taxa de sobrevida, ou seja, a maioria dos pacientes vão morrer por conta da demora desse diagnóstico. A biópsia líquida, ela vai ser útil em pacientes com CSC para eles serem diagnosticados logo nos estágios iniciais. Porque, por exemplo, nos estágios iniciais da doença, os sintomas não são muito específicos. Aí o paciente acaba que ele ignora ou ele não quer fazer a biópsia do modo tradicional, né, que é com a retirada do tecido, porque vai precisar da cirurgia, tem risco de infecção e outras consequências também. E já a biópsia líquida não, a biópsia líquida ela vai ocorrer com invasão mínima. A biópsia líquida ela também vai servir para diferenciar o CSC de algumas outras doenças da boca, como leucoplasia oral e fibrose submucosa oral. Monitoramento e gerenciamento. A biópsia líquida vai poder monitorar os tumores em tempo real e frequentemente. Os médicos vão conseguir obter informações sempre sobre os pacientes em todo o decorrer das doenças e conhecer as mudanças, conhecer o que o paciente vai precisar no decorrer do tempo. E também os pacientes, com isso, vão poder receber o tratamento personalizado. Então, vai variar de paciente para paciente. E também foi feito um estudo em pacientes com câncer de pulmão. Eles detectaram o DNA tumoral de pacientes com câncer de pulmão em diferentes estágios. Descobriram que, em um determinado estágio, o número de variantes foi bem maior e, consequentemente, a taxa de sobrevida foi menor. Ou seja, quanto mais variantes, mais a chance do paciente morrer. Doença residual mínima. A doença residual mínima, também chamada de DRM, ela pode também desencadear metástase. Por exemplo, depois do tratamento, ainda podem ficar algumas células cancerígenas que não vão conseguir ser identificadas pelo método tradicional de detecção. Aí a biópsia líquida vai conseguir detectar através de biomarcadores para descobrir a DRM. Aí, assim, os pacientes vão poder fazer um tratamento adicional para acabar com essas células cancerígenas. Foi feito também estudo com o câncer de bexiga. Eles detectaram o DNA do tumor através da urina. E com isso, descobriram que 92% dos pacientes que participaram do estudo descobriram que tinham essas células cancerígenas antes mesmo de fazer o exame clínico. Saliva. Embora as amostras de sangue são mais utilizadas, a saliva para pacientes com CSC pode ser uma escolha alternativa com grande potencial por conta da localização dos tumores orais e por ser também uma forma não invasiva e mais conveniente. Além de tudo, a detecção de saliva ela pode ser usada em doenças das glândulas salivares, doenças imunológicas, doenças endócrinas e doenças do sistema, como paralisia cerebral, Alzheimer, monitoramento da concentração de drogas e também pode ser usada em perícia forense. A relação entre tumor e saliva está sendo cada vez mais valorizada, porém ainda há alguns desafios, como por exemplo, as composições da saliva são variáveis e personalizadas. Aí, dessa forma, o padrão do normal ainda não conseguiu ser estabelecido. Bom, agora falaremos sobre a multinomia de biópsia líquida em câncer oral. A análise genômica pode auxiliar na prevenção de metástase e no prognóstico do carcinoma escamoso oral. O estudo mostrou que a concentração plasmática de cfDNA foi significativamente maior nos pacientes com a doença, comparados com o grupo controle. O grupo com a enfermidade, o nível de cfDNA foi maior nesses pacientes com tumores de tamanho maior e metástases em linfóide cervical e em estágios avançados da doença.
A diminuição dos níveis de cfDNA pode ser observada após a cirurgia em 75% dos pacientes. Além do cfDNA, outros tipos de DNA também podem revelar as informações de pacientes. Vamos falar sobre a transcrição. Nos últimos anos, estudos sobre biópsia líquida em carcinoma escamoso oral mostraram potencial de transcriptopia no diagnóstico e estadiamento. As amostras mostraram que os pacientes e controles podem ser diferenciados pela existência de miRNAs específicos para avaliar o poder de discriminação de miRNA. Para pacientes com câncer, a curva foi construída com valores de AUC. A regulação negativa de alguns outros miRNAs também pode ser observada em pacientes com a doença. Os resultados mostraram que o nível de expressão foi muito maior em pacientes com carcinoma escamoso oral, em comparação com pacientes portadores de fibrose submucosa oral. Quanto mais avançados os pacientes estavam, maior o nível de expressão. A leucoplasia oral, como distúrbio oral potencialmente maligno, é mais comum e tem grande ligação com carcinoma espinocelular oral. Agora falaremos sobre a proteômica. A proteína revela a informação genômica e o desenvolvimento do tumor. A análise proteômica pode ser útil no diagnóstico, estadiamento e prognóstico do carcinoma espinoso celular oral. Foi feita a análise do proteoma da saliva total e EVAs salivares, a fim de descobrir um novo método para distinguir pacientes com carcinoma espinocelular oral dos pacientes saudáveis. Eles descobriram que havia diversos tipos de proteínas expressas na diferença significativa entre o grupo lesão e sem lesão, enquanto outros tipos de proteína foram identificados apenas nos pacientes com lesões. 8 tipos de proteínas foram encontrados em EVS salivares e mostraram diferentes níveis de pressões entre pacientes e controles saudáveis. Assim, demonstraram que o aumento da expressão do exossomos serosos nos pacientes que eram resistentes ao tratamento com cisplatina. A área sob a curva do ROC foi de 0,82. O estudo considerou que a resistência da cisplatina pode tornar o alvo terapêutico no futuro. Agora vamos falar sobre a metabolômica. Os resultados mencionados acima foram envolvidos na análise sincleômica. Eles inventaram um método utilizando 2 tipos de marcadores de metilação para discriminar linfomas primários do sistema nervoso central de outros tumores do sistema nervoso central. Detectaram o nível de metilação e demonstraram que esses níveis podem significativamente ser mais baixos em pacientes com câncer de pulmão e câncer de mama do que em controles saudáveis. Avaliaram que o nível de metilação do cfDNA e descobriram que os níveis de metilação foram maiores em pacientes com câncer coloretal. A combinação de metilação de genes acima de 4 pode auxiliar no estadiamento dos pacientes com câncer coloretal. Além disso, a integração de análises multiômicas na biópsia líquida pode também ser utilizada no CEC. A análise multiômica pode revelar informações de diferentes níveis e, portanto, melhorar a precisão da análise. Agora vamos falar sobre a metilação do DNA. A metilação do DNA é um dos padrões de regulação da epigenética da cromatina, influenciando a estrutura, estabilidade e interações com proteínas. Finalmente, tem um impacto na expressão do DNA. Os diferentes níveis de metilação podem levar a diferentes desempenhos nas células. Em alguns losses, o nível de metilação do DNA entre pacientes oncológicos e grupos saudáveis foi significativo. A metilação é estável o suficiente para que possa ser detectada na biópsia líquida. Vamos falar agora sobre a análise multiômica. Os resultados mencionados acima foram envolvidos na análise sincleômica.
A análise multiômica pode revelar informações de diferentes níveis e melhorar a precisão da análise. A imagem que está passando na tela, o que foi falado atrás da análise multiômica. A parte de estado atual e perspectivas, né, basicamente o resumo desse trabalho. E eles vêm falando, né, que o estudo da biópsia líquida ela é menos presente para a descoberta, né, do pacientes com SEC do que em relação a outros tumores, né? Só que isso não torna esse estudo da biópsia líquida ruim ou algo para ser menosprezado, muito pelo contrário, porque ele ajuda muito, né, na descoberta, né, no diagnóstico precoce. Além disso, né, a sua análise multiômica, né, ela permite, né, esse diagnóstico precoce, essa triagem precoce, né, que é o que o estudo foi baseado, que é a triagem precoce, o diagnóstico, planejamento, acompanhamento da recorrência, julgamento do tratamento e prognóstico. Além disso, eles também fizeram uma análise do genoma, análise genômica, focando no cfDNA, né, desse segue do tumor, do cfDNA, em relação a pacientes, especialmente com metástases e o prognóstico ruim, e também atenção, né, no miRNA. Né? Isso tudo, né, de maneira a também relacionar, ver a saliva com uma estrita relação com esse bucal. Outra análise que eles perceberam. Quando nós vamos falar das suas vantagens, né, desse trabalho, ele fala, né, que a biópsia líquida ela pode fornecer informações sobre o SEC em tempo real e repetidamente, ou seja, né, o tempo, né, de obter a resposta desse exame é muito menor, né, do que exames antigamente eram feitos. E também eu posso fazê-los várias vezes. Além disso, né, ele tem um monitoramento muito de perto do paciente, né, onde é perceptível perceber, né, perceptível as mudanças temporais, as mudanças espaciais, né, ou seja, se houve presente de novo nódulo ali naquela região da boca, por exemplo, né, e fora que o melhor ponto dele é que ele ser minimamente invasivo, ou seja, é super é, é, bom para o paciente, né, é confortável para ele. E também tem essa importante caracterização de detectar o DRM. E tudo isso somado aumenta a taxa de sobrevida. Só que as suas desvantagens são a pouca padronização dos métodos e procedimentos, ou seja, né, no caso aí, muitos métodos, como por exemplo o exame de ELISA, né, o exame da imunohistoquímica de proteômica, eles não têm um padrão definido. Então eles fazem de maneiras diferentes, o que fica difícil, né, fazer uma comparabilidade deles. É difícil comparar, certo? E também tem, né, as amostras limitam a realização dos procedimentos ao mesmo tempo, ou seja, algumas amostras não podem ser feitas junto com outras, porque elas são possíveis, uma inibe a outra, por exemplo, ou então uma demora mais para em relação à outra. Então elas não podem ser ao mesmo tempo, o que retarda, né, a realização da biópsia. Além de que a análise multiômica ela é complexa e grande, ou seja, né, eu preciso de várias pessoas para poder ler, entender, né? Ou seja, é complicado, é complexo. E nas perspectivas futuras, nós falamos de maneira muito simples, né, o que pode fazer para melhorar, né, para que esse exame esse estudo de biópsia líquida seja mais comum a ser utilizado. Um exemplo é o uso da inteligência artificial, IA, que no caso vai ajudar, né, a resolver esse problema da análise multiômica ser complexo e grande. Porque usando a inteligência artificial, ela já rapidamente lê aquele exame, né, essa análise, e já dá o resultado. Então é muito mais prático. Além também de estabelecer um padrão aos métodos, né, como eu falei, os exames lá que eram diferentes. Por exemplo, se eles terem um método padronizado, é mais fácil compará-los. E além disso também, ampliar a variedade de indicadores moleculares para facilitar o trabalho. E agora nós vamos passar um vídeo rapidinho que vai evidenciar melhor, né, todo esse processo que nós falamos aqui. Bom, de maneira a explicar esse vídeo, né, nós temos aqui a imagem do tumor, onde tem, né, esses vários pontinhos aí são, né, as células cancerígenas, células tumorais, que ele vai mostrando pra gente, né? E essa outra imagem mostra, né, essa célula cancerígena morrendo. E quando ela morre, ela é degradada, né? Ela vai ser quebrada em vários bolhas microscópicas, várias bolhas, né, ciclozinhos pequenos. Dentro deles tem várias moléculas dentro deles, incluindo o DNA tumoral. E essas bolhas microscópicas, né,
eles vão acabar entrando na corrente sanguínea, né, e lá eles vão ser degradados, liberando várias células tumorais e outras moléculas. E que, por meio, né, de uma agulha, eu posso pegar esse sangue, contendo esse DNA, e eu posso fazer estudo desse sangue e perceber ali, né, se eu tenho ou não ou DNA tumoral. E como eu sei se eu tenho DNA tumoral? É o que mostra nessa imagem, mostrando, né, o Faultley DNA, que é o que mostra, o cientista vai perceber a diferença do DNA normal para o DNA de uma célula tumoral. E aí vai mostrando lá na frente, né, que esse processo é a biópsia líquida. Esse é chamado biópsia líquida. E que mostra aqui os exemplos, né, de como ela pode ser usada. Nesse caso aqui nós temos o paciente 1, que ele foi descoberto com câncer, houve o tratamento, né, e fizeram novamente a biópsia líquida nele para poder ver, né, se ele ainda tinha o câncer. E, né, quando né, fica na parte rosa, você pode perceber que houve, sempre identificou-se ali o DNA tumoral, ou seja, eles fazem novamente o tratamento e depois percebeu, né, que aí sim, né, está livre do câncer. Mas não só, né, para, né, esses casos de reincidência, a biópsia líquida é usual, mas também para casos de, né, de prevenir. Nesse paciente 2, ele fez o tratamento, verificou novamente a biópsia líquida, né, e foi mais rápido o processo. Por quê? Porque eu já tinha conhecimento do paciente 1.